Olá, amigos. O ciclo de baixa na bovinocultura de corte parece estar com os dias contados. A reação, ainda que modesta, já foi sentida no bezerro e agora parece chegar à arroba do boi gordo. Mas esse cenário pode ser impactado por algum outro fato conjuntural, como uma oferta comprometida de pastagens, e aqui vale lembrar da tragédia no Rio Grande do Sul, quando enchentes lavaram o solo gaúcho. E agora, a seca severa e uma infinidade de queimadas que devastam o Sudeste, o Norte e o Centro-Oeste do país? Além disso, depois de calmaria, o pacote governamental de incentivo à economia chinesa pode trazer alguma voracidade ao apetite importador da proteína vermelha brasileira. Para juntar tudo isso, nosso entrevistado de hoje é Gabriel Santos Gonçalves, especialista em gestão do agronegócio, sócio e consultor da Pecuarize. Seja bem-vindo, Gabriel, é bom revê-lo. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Você concorda que o ciclo de baixa de preços na pecuária bovina está terminando? Ou ainda é cedo para Sim, cantar vitória? a gente sabe que a pecuária ela tem aí os ciclos, né, que duram em torno de 4 até 6 anos, né? Como nós sempre falamos internamente aqui na Pecuariza, a gente acreditava sim que esses preços iriam subir, mas a gente não saberia quando, né? Seria impossível dizer quando. E com vários fatores que vinham acontecendo, como a gente veio notando a questão do aumento, né, de volume de abate de fêmeas, né, que vinha acontecendo, vinha se concretizando, os dados estavam aí para a gente visualizar essa questão, né? Porém, a gente sabe que havia naturalmente uma tendência de começar a reduzir esse abate de fêmeas, consequentemente iria impactar, né, na disponibilidade de bezerros, na disponibilidade de boi, e esses preços iriam subir. Então, sim, nós acreditamos que estão com dias contados, sim. Esse ciclo não tem 4 anos já, tem? Não, na realidade a gente veio enxergando, né? É um processo aí que dá mais ou menos, né? Quase 4 anos desse 3 a 4 anos desse processo, né? Mas como a gente sempre fala, tem vários fatores que interferem para que esse ciclo possa se alongar ou não, né? As questões de efeito climático, a gente tem questão de seca, né? E também, principalmente no caso do país aqui, a gente tem os fatores externos que também contribuem com isso, né? Nós tivemos aí alguns anos atrás a China entrando, comprando, né, comprando muito gado nosso, muita carne brasileira, que fez até com que esses preços subissem, né, fez com que o pecuarista buscasse a ter aquele animal que atendesse aquilo que a China precisava, né, as características que eles precisavam de animais para poder comprar, que fizeram com que isso impulsionasse em termos de preço, né? Porém, a gente sabe que há aí alguns itens que vão contra, né? Então, quando eles começam a consumir e comprar demais, eles também iriam, uma hora ou outra, tentar utilizar, né, de alguns meios para poder negociar e obter melhores preços no sentido de atender a margem deles, né? E você vê sinais do mercado futuro confirmando essa virada de ciclo? Sim, a gente observa bastante aqui, né, o mercado futuro diariamente, né, temos aqui alguns clientes, né, acompanhamos pecuaristas que realizam operações de trava e isso vem se desenhando. Então, não é que hoje mesmo aqui, né, a gente avaliando os contratos existentes, a gente já viu sinalizações de preços para o mercado futuro, mas vimos um volume até que significativo de contratos sendo fechados, né? Então, semana a semana, né, ele vem mostrando sim uma certa firmeza, né, uma consistência nesses preços mais elevados para os mercados dos próximos meses, né? Aí olhando para outubro, novembro, dezembro, janeiro principalmente. E até quanto que você acha que essa perda de pastagens pode impactar?
O sinal que a perda de pasto, né, principalmente causado pela seca severa que a gente observou aí, principalmente na região norte ali, do queimada e outros fatores também, né, que contribuem, o impacto maior que eles poderiam causar em preço, a gente acredita que eles já causaram, né, porque assim, porque a gente está vindo desse processo, né, esperando agora entrar na época de transição, né, estamos numa época de transição, esperando chegar chuvas, né, então essa causa que eles poderiam gerar, a gente acredita que a maior consequência em termos de preço ela veio, né? Então, não seria um fator que agora, nesse momento, geraria, no nosso ponto de vista, algo que seja muito considerável em termos de impacto no preço. E como é que você está vendo o movimento chinês? A gente sabe que a China, né, vem sendo, né, um dos maiores players do mercado aí, né, importador de carne. Tanto é que a gente tem um dado que, se a gente for pegar para avaliar o primeiro semestre desse ano de 2024, a China importou praticamente 48% de tudo que saiu de carne brasileira para ir para fora, para ir para o mundo, né? Então, seguido depois de Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, né? Então, ela continua sendo, né, o principal player, né, o principal consumidor da carne brasileira, né? E a gente sabe que, assim como você citou também essa questão do pacote de incentivo que o governo está liberando, porque eles precisam ali, né, controlar a inflação, eles precisam fazer movimentar a economia, isso pode sim afetar também nessa questão de consumo. A grande questão é o quanto isso vai afetar, porque a gente sabe também que a China ela tem não divulga muito dado, não divulga muita informação, né? Então a gente não sabe até que ponto isso vai fazer com que o apetite do povo chinês pela carne ele venha a surtir efeitos que sejam extremamente grandiosos e consideráveis no preço também. E você acha que a gente está conseguindo acomodar a nossa oferta de animais? De certa maneira, sim, né? A gente sabe, é um momento que a gente está vendo agora que, quando a gente olha para pasto, né, a gente vê confinamentos agora cheios, né? Até porque muitos pecuaristas passaram por um período de seca, né, severa, então levando esses animais para confinamento, a gente sabe que vai ter aí uma certa oferta também, né, mas não acreditamos que isso vai impactar tanto em preço, né? Então, sim, de certa maneira nós conseguimos acomodar assim, até porque nós temos um grande player, que é a China, que está consumindo, né? Apesar de ter tido, quando a gente compara o mesmo período, né, o primeiro semestre desse ano de 2024 com o primeiro semestre do ano de 2023, a China ter sido o único player que consome carne brasileira que teve uma queda ali, né, percentualmente falando, de consumo, esse consumo ainda é muito expressivo, né? Então, assim, eles estão consumindo, estão procurando carne, né? Então, a gente acredita que essa oferta ela vai ser atendida, né? E você vê outros fatores que possam impactar ainda? Um dos fatores que a gente sabe que pode impactar, né, é esse período de transição que a gente está vivendo, né, transição de estações aí, né, espera-se que tenhamos uma estação chuvosa mais regular, né, porém é algo que a gente não consegue dizer, né, a gente não consegue mensurar isso, e isso com certeza é um dos fatores que pode sim impactar na questão de preço, né, na questão de oferta de animais ou não. Tá? Tem outros fatores também, né, que são relacionados aí à política e principalmente mercado externo, né, um dos pontos que a gente está mencionando aqui, porque a gente sabe que muitas vezes qualquer alteração que venha a acontecer no sentido de política econômica, exportação e tudo mais, isso pode vir a travar, né, e pode vir a impactar aí no preço, porque se a gente por algum motivo não consegue escoar essa produção para quem em tese demanda, né, que seriam esses parceiros comerciais aí externos, essa carne teria que ficar aqui para dentro, né? E aí a gente teria, consequentemente, um volume maior e isso impactaria no preço aqui dentro. Alguma expectativa em relação ao mercado interno? Mercado interno, a gente acredita que em termos de demanda, né, acaba sendo sazonal, né, quando a gente olha para períodos, por exemplo, mensais, a gente sabe que tem um certo consumo aí nos inícios de mês, né, e posteriormente esse consumo acaba caindo um pouco, né, a gente está
chegando aí num momento em que tende a ter um pouco de consumo mais elevado, né? Mas tudo isso também acaba sendo pressionado por questões econômicas, né? A gente sabe que em termos de economia tem muita coisa para se fazer aqui dentro do país ainda, né? Para que a gente possa não somente aumentar consumo, mas estimular esse consumo por parte do consumidor, né? De quem compra essa carne, de quem vai ao mercado, né? E busca esse produto para consumir. Muito obrigado por suas análises. Eu agradeço e coloco à disposição aqui sempre que precisarem. Eu falei aqui com Gabriel Santos Gonçalves, especialista em gestão do agronegócio, sócio e consultor da Pecuarize. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e na revista DBO, mensalmente à disposição.